Hoje eu vou falar sobre o nexo de causalidade, é um dos elementos do fato típico, que é o nexo entre a conduta e o resultado. Vou falar sobre algumas teorias que é adotada pelo Código Penal brasileiro, né? Tá lá no artigo 13 do Código Penal. Resultado. Resultado depende da existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Aí considere-se causa toda ação ou omissão, né? Ação ou omissão que sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a regra do Código Penal, que está em seu artigo 13, né? Que vem pela teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa é a regra adotada pelo artigo 13. Que eu gosto de gravar na minha mente, lembrando que isso que eu estou fazendo é só uma breve revisão, eu não vou aprofundar muito. Eu gosto de gravar pelo mnemônico, esse foi até eu que criei, TEIA, que não é teia, né? TEIA, que é a ETE, Teoria da Equivalência dos Antecedentes. É a regra. A regra, eu gosto de lembrar na minha cabeça, é a teia do crime, né? O crime está englobado por essa teoria. Só que, como no direito, né, toda regra tem sua exceção, tem no artigo 13, no parágrafo 1º, que é a superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Aí você me pergunta, do que você está falando? É o velho exemplo da ambulância. Joãozinho deu tiro em José. José foi socorrido pela ambulância e essa ambulância, no meio do caminho, veio um outro veículo e bateu na ambulância. E José morreu devido ao acidente automobilístico, não devido ao tiro dado por João. Aí João vai responder pelo o ato que ele praticou até então, não pelo homicídio em si, porque não foi a causa. Ou seja, é uma causa superveniente que vem depois, relativamente, porque tem uma relação, porque ele só foi socorrido pela ambulância, devido ao tiro, relativamente independentes, que por si só não produziu o resultado morte de José. E os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou, que é a questão da lesão, dependendo da situação, lesão corporal ou a tentativa de homicídio, que tem duas correntes. Então, a exceção, a regra, é a teoria da causalidade adequada, que é o artigo 13. A regra imputa-se a quem deu causa. Só que referente, só para relembrar, se for uma causa superveniente, relativamente independente, temos uma exceção. Então essas são as duas regras, as duas teorias, regra e exceção, certo? E nós temos também a teoria da imputação objetiva, que é o TIO, que são doutrinariamente por Klaus Roxin e acho que Jacobs. Deixa eu pegar os giros aqui, peraí. E não coloquei aqui. Acho que é assim que escreve, Jacobs. Sobre o que fala essa teoria? Essa teoria, ela limita ao regresso ao infinito. Que os nossos antigos pensadores no direito, eles falavam o seguinte, a conduta imputa a quem praticou. Mas, aí eles começavam a refletir. E se Joãozinho que deu o tiro, quem vendeu a arma para ele? Sabia dessa condição? Também é culpado, porque se o cara não tivesse vendido a arma, o crime não teria ocorrido. E o fabricante da arma, se ele não tivesse feito a arma, também o crime, então ele faz parte, né? Ele tem uma causa aí. E a mineradora que extraiu o minério? Aí eles ficavam nessa viagem. E os pais têm culpa também? Porque se não tivesse dado a luz a Joãozinho,
o crime não teria ocorrido. Aí o que o método hipotético de Turing, né, pela teoria da imputação objetiva, eles falam, não, nós vamos limitar a, a questão do crime pela teoria da imputação objetiva, que simplesmente falando sobre os elementos subjetivos da conduta, que é o que eu falei no vídeo anterior, vai imputar o crime a só quem deu causa. Causa dolosa ou culposa. Ou seja, o que limita o regresso ao infinito é o dolo e a culpa. Agora, exemplo. Se quem passou a arma para João matar José sabia dessa condição, aí dependendo da situação, do exemplo, ele pode responder como partícipe ou dependendo até como coautor, certo? Mas se ele só vendeu a arma porque o cara estava querendo a arma e não sabia o porquê, ele não responde. Da mesma forma. Então, a teoria da imputação objetiva, ela entra aqui sobre também o resultado, a conduta e o nexo causal. Essa teoria é meio viagem, mas está lá no Código Penal e é cobrado muito em concurso, no artigo 13, regra e exceção. E a gente adota a teoria da imputação objetiva, ou seja, a conduta, ou a gente só responde se for dolo ou culpa. Certo? Simples.